Tem uma frase só rapidinho de liderança, fala assim, ó, se o líder senta, a equipe deita. Então, uma das frases que a gente brinca assim, então, quem está em papéis de liderança, empresários, Tá na frente. tem que trabalhar a autoliderança. Né? Estudar, por exemplo, eu vou ser pai, eu já estou estudando um tanto de coisa. Para quê? Para eu conseguir dormir bem, para ter uma rotina de sono, para eu conseguir não criar traumas emocionais da criança. Um terço da nossa vida. Se a gente dorme 8 horas, a gente trabalha 8, é um terço. Os outros 8 a gente fica deslocando. Então o melhor negócio que existe no mundo é vender colchão. Muito bem, voltamos para mais um episódio do Café com Manteiga. Está aqui do meu lado meu companheiro Deu Pereira, que me deu o nó semana passada, hein, meu compadre? Compromissos. Mas hoje a gente tem um grande entrevistado aqui, vai ser uma entrevista bacana. Nós vamos falar sobre tecnologia, vamos falar sobre apoio a pequenas e médias empresas, vamos falar sobre Sebrae, vamos falar sobre futuro, principalmente crescimento. O poder da inovação para as pequenas empresas. Estamos aqui com... Sabe o que também, Deus? O que para as pequenas empresas? Bom, isso nós vamos saber do decorrer do programa. Estamos aqui com o Fabrício Svieski Exatamente. Moreira. Eu vou falar só o Moreira, o Fabrício Moreira. Vou deixar o Svieski. Svieski. Polonês. Você fala um nome polaco, né, Fabrício? Exatamente. Do polonês abrasileirado. Muito bem, gente. Obrigado, viu, por estar com a gente aqui mais esse episódio. Estamos aí em todas as plataformas. Você bate Café com Manteiga Podcast, você vai nos achar. E com certeza também vai achar a TV Postas, nossa parceira, viu? Ó, juntinho. Café com Manteiga, TV Postas, Café com Manteiga. Né? Estamos aí, tá? O Fabrício é um paranaense da cidade de Curitiba, um paraense minerado hoje, né, Fabrício? Um paraense que virou mineiro, casado com a dona Amanda e em breve vai ser o papai da Alana, a linda Alana, que deve chegar, quando você falou, novembro? Chegando novembro. Lá por 20 de novembro, estamos entrando na nova fase. Tá bom, obrigado por ter vindo aí, viu, Ana? Maravilha, é um prazer. Olá a todos. O Fabrício, vou passar aqui um pouco do segmento do Fabrício, segmento profissional dele. Administrador, consultor de negócios, empreteco, que ele vai explicar exatamente o que quer dizer essa palavra empreteco. Falei certo a palavra? Tá certo, exatamente. Né? Especialista em projetos, gestor exponencial e negócio do futuro. Né? Veja bem que eu comentei aqui o poder da inovação para as pequenas empresas. Nós estamos falando, sim, de futuro para as empresas, tá? Idealizador do PDS, que é o Programa de Desenvolvimento do Ser. O ser que eu entendi aqui, eu acho que é o ser humano, né? Sim. Eu acho que é o ser humano. Exatamente. E tá. Seres únicos. E aí, dentre outros trabalhos realizados por aí, hoje ele está gestor do Sebrae Minas, onde ele lidera a vertente empresarial e de inovação também aqui em Poços de Caldas e outras 13 cidades aí da região. Então, o nosso tema está no ar a partir de agora, o poder da inovação para as pequenas empresas. Né? Nós vamos saber como é que você apareceu, como é que ele apareceu aqui em Poços de Caldas. Né? Sim. Primeira coisa, você já fala o dicionário mineirês? Já, estou treinado aqui. Então tá bom, podemos começar então? Bom demais, senhor. Vamos começar esse trem então. O senhor já matou, né? O senhor já matou. Poucos paranaenses me identificam por aí, ando camuflado. Estou mais aqui do que lá. Você está há quanto tempo aqui? Eu estou aqui, eu cheguei em Minas com 11 anos. Então já faz tempo. Então, 25 anos, mais que o dobro. Então você fala mais mineirês do que... Exato. Eu vou lá, pego um pouquinho de sotaque, já volto e já estamos de novo. Uma semaninha já está em casa. A pergunta é, estamos falando sobre tecnologia, sobre Sebrae, o futuro já é agora? Também. O futuro é agora. E assim, a inovação acontece em vários lugares. Né? Já pegando um exemplo nesse ponto, do futuro é agora. Se a gente observar hoje no Vale do Silício, em cidades mais avançadas, o que para a gente parece futuro, para eles já é presente. Por exemplo, 80% de um Uber, por exemplo, que eu pedi, eu tenho 80% de chance de chegar lá e já pegar um carro autônomo, sem motorista. Lá aonde? No Vale do Silício e em alguns países mais... nos Estados Unidos, né? Exatamente. Mas aqui ainda parece... Porque aqui nós temos um Vale do Silício aqui também. Temos.
Mas tem muita coisa acontecendo e tem um conceito de exponencialidade que é importante para a gente entender. Antes as mudanças aconteciam, as fases eram mais longas, de anos, décadas, para a gente ter mudanças substanciais. Né? E até um exemplo para a gente entender de exponencialidade são passos. Por exemplo, se a gente der 30 passos caminhando normal, 30 metros, vamos arredondar, a gente anda 30 metros. Agora, se a gente der 30 passos exponenciais, ou seja, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4... Você quer dizer o passo elevado aí? É exponencial, é essa fração. A gente consegue dar 30 passos exponenciais nessa soma simples, 26 voltas ao planeta Terra, mais de 1 bilhão de metros. Então, isso a gente vê com a quantidade de informações geradas a cada dia, com a velocidade de mudança e o potencial de escala dentro de vendas, e por isso que a inovação se aplica também a pequenos negócios que podem virar grandes. Fabrício Svieski, me explica uma coisa. Você acredita, então, que nós estávamos andando numa progressão aritmética, agora nós estamos andando numa progressão geométrica, é isso? Estamos na progressão, podemos chamar exponencial. Tá, acima da progressão geométrica. Exatamente. A cada dia, o número de informação gerada, ela aumenta significativamente. Está tudo na palma da mão. Né? Eu queria te fazer uma pergunta, não sei se você vai saber responder, se é da tua área. Onde que guarda tanta informação? Qual hub que segura toda essa informação? Nossa, essa é uma pergunta difícil. Fabrício, quando você tem a resposta? Não, é infinito. Não sei dizer onde está. Está na nuvem. É uma ordem, está na nuvem. Como o universo é infinito. Vamos aqui para o tópico. Vou anotar essa. Você falou em empreteco. Isso. O que é exatamente o significado dessa palavra? Empreteco é uma formação que a gente tem, uma metodologia da ONU, que é o maior seminário de formação de empreendedores do mundo. Então, é uma metodologia única que a gente tem. No Brasil, somente o Sebrae tem a chancela para aplicar, e ela trabalha o comportamento do empreendedor. Ou seja, é uma imersão, ali a pessoa fica praticamente uma semana, ali 60 horas de capacitação, para desenvolver comportamentos que vão fazer ele virar a chave do negócio dele, gerir de uma maneira diferente. Então, a gente tem como se fosse uma comunidade. Quem passa por esse treinamento, que é intensivo, recebe um selo assim, empreteco. Tem um broche e tal. Para vocês terem uma noção, é uma solução tão bacana que, para manter o nível da turma, a gente tem um processo seletivo para entrar. Então, não adianta só eu querer fazer o curso. Eu tenho o dinheiro para fazer o curso. Obviamente, o Sebrae paga boa parte disso, tem um subsídio do Sebrae, mas quem quer fazer esse curso tem que estar no momento de vida adequado e tem que passar numa entrevista para poder... É como equiparar a ISO 9000, mais ou menos? Pode ser, é um nível de qualidade elevado. ISO 9000? Isso. Isso, o ISO é mais e as suas derivações, né? Exatamente. O ISO talvez mais... O Sebrae trabalha a instrução de ISO, não? A ISO mais especificamente não, mas dentro da gestão, por exemplo, se a gente for pensar em processos, a gente tem várias formas, desde algo mais simples para resolver problemas, até, por exemplo, eu pegar a empresa e fazer um mapeamento, ou seja, saber como tudo acontece escrito em fluxo, identificar onde estão os problemas, redesenhar o processo para criar um padrão para que quando as pessoas entrem, elas não tenham que repetir os mesmos erros do passado. Isso a gente pode fazer. A ISO é ISO 9000 e 9001, né? Isso, tem algumas variações. É o certificado de qualidade, né? Exatamente. Mas não é isso que o Sebrae trabalha, né? Certificação ISO específica a gente não faz. Mas a gente pode ajudar a empresa a ter os seus processos desenhados. Isso pode servir para um processo de franquear. Eu quero franquear meu negócio, eu tenho que ter um padrão. Eu quero colocar uma ISO, eu tenho que ter um padrão. Então, a gente ajuda a construir essa base. A ISO ela é um padrão de qualidade, ou um certificado de qualidade. Isso. Tanto de produtos quanto de logística, por exemplo, de gestão. É isso? Serviços também. Exatamente. Né? E que diferença tem a ISO 9000 para a ISO 9001? Essa parte da ISO assim, eu não compreendo tão bem, mas eu já... Mas existe uma diferença. Existe sim. Eu já tive em grandes empresas, né? Eu atuei uns 5 anos na Fundação Dom Cabral, que hoje é a maior escola de negócio da América Latina e é a 7ª melhor do mundo. E lá a gente atendia médias e grandes empresas. Então, a gente acompanhava muitas vezes empresas que tinham ISO e
E aí é uma questão muito estratégica, né? A ISO pode ser tanto para comunicar a qualidade, para eu ganhar novos clientes, fechar com fornecedores, mas o importante é isso de fato gera qualidade, eficiência operacional, porque o que a gente não pode ter quando a gente fala inovação é burocracia. Então já estou fazendo um contraponto. Imagina se eu tenho um tanto de papel falando como eu devo fazer, e aí de ano, de não sei quanto tempo, vem alguém para certificar. Eu já vi muita gente, nossa, deixa eu lembrar como é que é para ter o papel. Então, nem todas as empresas são assim, mas eu já vi casos, na prática. É isso que eu estou dizendo, que eu estou pensando que é o seguinte, porque tanto a ISO 9000 contra 9001, você depende dos colaboradores da determinada empresa porque existem coisas a seguir para você conseguir esse certificado, né? Para você, quando vier uma fiscalização... certificador, né? Tem recertificação. Uma recertificação, você está apto a chegar aqui. Não, está aqui. Né? E muitas vezes as pessoas... Eu já participei de curso de ISO, assim, numa empresa que eu trabalhei, só que foi teoria, porque na prática não se seguiu isso. Exatamente. Porque quando entra um novo colaborador, tem que fazer o quê? Um processo de integração, entendeu? Treinamento. Senão você quebra no meio. E aí o trabalho que você fez lá atrás para conseguir esse título, né? Ou seja, esse certificado de ISO 9000 a 9001 foi por água abaixo, né? Pois é, mas o Fabrício estava dizendo sobre a diferença entre a certificação do SEBRAE e a certificação do ISO, que não é o caso dele. Isso, essa é para formar empreendedores. Sim. Onde tem grandes casos de sucesso. Eu vou te dar um exemplo interessante. Eu tenho um programa de turismo na TV. Legal. E a gente acha que o SEBRAE atua sobre empresas, talvez pequenas ou médias empresas, ou até grandes empresas, mas basicamente o foco é pequena e média empresa, aquelas tradicionais. E eu fui gravar em Canoa Quebrada, no Ceará. Olha só. Tinha uma barraca lá que se sobrepõe sobre as outras. Tipo um trabalho de excelente qualidade. Ela tinha o selo do SEBRAE. Então, quer dizer, foi um exemplo assim, interessante que eu lembrei de falar isso com você, porque realmente é uma coisa que foge do eixo normal de atividade. Não é uma empresa de informática, não é uma empresa de logística, não é uma empresa de prestação de serviço qualquer. É uma barraca de praia. E que essa barraca de praia, o sucesso dela se deve à formatação que o SEBRAE deu ao proprietário e os funcionários, certificando de uma forma que ela sobrepõe sobre as outras. Exatamente, porque isso vai desde a construção de um modelo de negócio, onde uma das principais perguntas quando a gente vai ajudar a pessoa, às vezes não adianta ter uma super ideia, ter potencial de mercado e tudo, se de repente eu não tenho um diferencial, ou seja, por que as pessoas vão comprar, vão consumir esse produto e serviço de mim e não do meu concorrente? Se eu não me posiciono de maneira adequada, se eu não comunico com o público que é o perfil realmente da minha empresa, a gente fala às vezes que quem vende para todo mundo, no final das contas não vende por ninguém. Então, as empresas que estão no topo, e aí é mais um conceito da mudança que a gente tem no mundo, por exemplo, aquele ranking maiores e melhores que a gente tem, acho que é da Exame, né? Todo ano, muitas vezes repetiam as primeiras empresas. Agora, cada vez mais a mudança, as primeiras já não são mais as primeiras, surge a empresa, tanto que a gente pode abrir qualquer tipo de negócio, de repente surge um concorrente que não é do Estado, não é do Brasil, é de fora do Brasil. O que é isso? Isso é inovação ou as empresas que estavam lá no topo, né, desses maiores e melhores, desses primeiros lugares aí, não mudaram a gestão, né, e acabou que ficou ficando tudo arcaico? É isso? E chegam os novos... Boa parte do motivo é isso. Né? Porque os processos precisam estar se atualizando. A inovação não necessariamente envolve tecnologia, mas a tecnologia ajuda a gente a ganhar tempo, a tomar decisão mais assertiva, a antecipar tendências, a provocar a demanda nos clientes, ao invés de esperar eles falarem o que quer, a comunicar de maneira persuasiva. Então, tem muita coisa acontecendo e as empresas, se elas ficarem no modelo tradicional, seja grande ou pequena, e aí a gente pode fazer um parênteses para empresas familiares, que se não tiver um processo de governança definido ali, de regras de relacionamento, de utilização de bens, pode fazer, o filho pode ser CEO, ele tem que ter uma capacitação, ele tem que ter buscado
experiência fora. Então, tem vários atributos, mas a gestão que você falou é perfeita. É isso que determina. Tem uma frase só rapidinho de liderança, fala assim, ó, se o líder senta, a equipe deita. Então, uma das frases que a gente brinca assim, então, quem está em papéis de liderança, empresários, tem que trabalhar a autoliderança, não tem como não estar no digital de alguma forma, porque está vindo várias gerações e não tem como tratar todo mundo da mesma forma. Existe um trabalho de empatia, existe muita coisa acontecendo que não acontecia antes. Se você mudar, você tentar inovar, você tentar mudar a gestão de uma empresa familiar, deve ser meio complicado, né? Você chegar lá e tentar mudar as pessoas, o proprietário está falando do filho dele, do sobrinho, exatamente, da esposa. Exato. Entendeu? Então, quer dizer, nem sempre é o mais capacitado para estar naquela posição de gerência, né? Exatamente. E aí você muitas vezes não é. Eu tenho um exemplo muito interessante. Vai ser o bandido da história, né? Sim, eles têm que ter consciência primeiro, e às vezes despertar a consciência dói. Tem que aceitar, né? Aceitar ajuda. Deve haver alguma briga entre a família, né? Não, eu já tive visitas aqui. Ó, eu sempre fico no meio de fogo cruzado. É casos de família, meu amigo. Tá vendo? Já foi para o Paraná uma vez, coincidentemente. Vou te dar 2 exemplos, assim, falando desse empreendimento e, logicamente, de integração da empresa em todos os aspectos. O primeiro é o seguinte, é quando você contrata uma babá para cuidar do seu filho. Uhum. Você está na praia e o menino está indo para água. Se a babá não fizer nada, o menino vai entrar na água. Uhum. Então, quer dizer, você tem que cuidar da empresa e saber quem é que está gerenciando a parte estrutural operacional da empresa. Exatamente. A segunda coisa é o jardineiro da NASA, que você sabe desse exemplo, né? O cara chegou na NASA. Depois eu quero citar um exemplo da NASA também. Se quiser citar primeiro. Não, pode falar. O cara chegou na NASA e ele queria achar um certo departamento e perguntou para o moço, estava ali na porta, assim, escuta, onde que é o departamento tal, assim, assim? Ele explicou direitinho. Ele falou, o que você faz aqui? Eu falei, eu sou jardineiro. Ah, você é jardineiro? Mas exatamente, o que você faz aqui? Eu falei assim, não, eu ajudo o homem a ir para a Lua e para o espaço. Exatamente. Então é essa função. Ele não é só o jardineiro. Ele é o cara que integra uma equipe com um objetivo final muito maior. Faz parte do propósito, né? Acho que essa é a palavra-chave, assim. Igual lá no Sebrae também, às vezes, eu, por exemplo, adoro café, né? Café com manteiga, eu falei, opa, vamos lá. E aí, lá, a gente tem a Cristina. A Cristina, às vezes, o pessoal chega lá, não, essa aqui é a Cristina, ela é responsável por manter o nosso nível de produtividade lá em cima, por manter esse ambiente adequado e extremamente organizado para a gente transformar a vida das pequenas empresas. Tipo, ela não é a pessoa da limpeza e tal. E ela olhou assim a primeira vez e falou, o que é isso? Ô, Fabrício, mas você sabe a história daquela empresa que o leão fugiu do circo, entrou na empresa, comeu um gerente, ninguém falou, sentiu falta, comeu outro gerente. A hora que o leão sumiu com a moça e viu o café, todo mundo notou que faltou alguém na empresa. Então, basicamente é isso, é uma integração de todos, independente da função inicial até o último cargo de CEO de uma empresa, logicamente todos têm que estar rezando a mesma cartilha. Essa é a filosofia do Sebrae. Sim, sim. Qual que é a tua história da NASA aí? Isso, conta aí para nós. Tá, é o seguinte, na verdade é um estudo. A NASA, quando ela foi contratar engenheiros, ela fez um estudo para entender sobre criatividade. Porque, não, já que eu chego lá, e a gente identificou, a NASA, né? Identificou que até os 5 anos de idade, 95% das crianças são altamente criativas. Até 5 anos. Até 5 anos, ou seja, está aqui. No decorrer da vida, esse nível de criatividade vai caindo. Seja por situações no colégio, situações que o pai fala não, situações que não pode errar, existe certo e errado, medo e tal. Quando a gente chega em torno de 20, 25 anos, esse número cai para 5% das pessoas são altamente criativas. Então, cai aqui embaixo. E aí a gente chega num dilema na empresa. Por quê? A inovação, certo? Ela é fruto do ser humano criativo. E as empresas precisam de inovação, senão elas vão perecer. E aí, esses 5% com mais de 25 anos que está chegando no mercado de trabalho. Então, se o líder, quem está na gestão, não tem uma visão de transformação que o mundo está, não promove um ambiente adequado para a inovação, onde as pessoas podem cometer erros saudáveis sem medo de ser
de ser punidas, que elas podem experimentar projetos novos, que elas podem... Se não tem esse ambiente, as pessoas vão ficar dependendo dele. Não, faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo. Ou seja, ele vai continuar sendo o braço, a cabeça, as pernas, e ele não vai ter tempo para pensar na estratégia e buscar novas parcerias, novos negócios. Então, aí está o dilema da criatividade e inovação. E a criança vai perdendo esse poder de criatividade a partir dos 5 anos, porque ela começa a sair mais e vai acontecendo eventos, pelo que eu entendi, vai acontecendo eventos na vida dela, como escola, como isso, como aquilo, brincadeira e outras coisas mais, que vai dispersando a mentalidade, é isso? Isso, ela começa a ficar com medo, começa a perder a naturalidade, aquilo que a gente sabe. Isso é uma regra geral, Fabrício? Depende muito de ambiente também, Sim. de estímulos. Então, é por isso que eu sou uma pessoa que sou apaixonada assim, em desenvolvimento humano, né? Eu observo muito, né? Eu tive períodos difíceis assim que eu lidei na minha vida, mas hoje eu vejo o quanto que a educação é importante, o quanto que estudar sobre determinado assunto, questão de informação que a gente tem no mundo, né? Estudar, por exemplo, eu vou ser pai, eu já estou estudando um tanto de coisa. Para quê? Para eu conseguir dormir bem, para ter uma rotina de sono, para eu conseguir não criar traumas emocionais na criança, porque lá na frente isso pode desencadear de uma maneira inconsciente, ela não desenvolver todo o potencial dela, porque ela também não conseguiu ser criativa, demonstrar, fazer o que ela quis fazer de uma maneira mais natural, com um direcionamento óbvio. Então, o desenvolvimento humano é uma pauta que... Então, esse programa de desenvolvimento do ser, é exatamente o que você está falando, né? Do ser humano. Ser humano, exatamente, porque... olha só, tem um livro que eu gosto bastante, inclusive... Não, detalhe, desculpa. Você foi o idealizador desse programa, né? Isso. Na verdade, esse programa eu comecei ele em 2017. Eu estava numa praia, estava num evento de desenvolvimento de espiritualidade, né? Eu acredito muito na questão de energia, de Deus. Eu tenho uma compreensão mais espiritualista, não fechado tanto em determinada religião. E eu acordei, fui ver o sol nascer e sentei na beira da praia, comecei a observar e pensar em um tanto de coisa e resolvi, comecei a fazer perguntas, mas o que eu vim fazer aqui nesse planeta, né? Algumas perguntas filosóficas. Qual a primeira pergunta que você fez? Quem é Deus? Não, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu papel? Não é possível que eu sou mais um... Lógico que eu sou um grão de areia, meio universo, né? Mas qual que é o significado assim, de muita coisa? E aí entra também Deus. Quê, né? Exatamente. Por que eu nasci em tal lugar, com tais pessoas? Por que a minha mãe faleceu? Eu tinha 11 anos. Por que uma pessoa nasce num lugar sem oportunidade? E por que uma pessoa nasce aqui? Por que alguém tem pouco dinheiro e é muito feliz e alguém tem muito dinheiro e se mata? Eu comecei a fazer várias perguntas assim. Eu falei, eu preciso criar um programa para nortear a minha vida e para alcançar meu potencial pleno. Para resolver esse problema, só a NASA também, viu? Exato. Aliás, a NASA precisa de vir aqui no Brasil para descobrir certas coisas. Como é que o cara abre o coco na praia com aquelas ferramentas que eles próprios criaram lá? Exato. Né? É inovação. É inovação. E como é que o cara nunca errou um coco daquilo, né? Deve ter um cara que errou, né? Bom, nunca deve vi. ter errado muito para depois acertar o primeiro. Mas então aí você criou, desenvolveu esse programa, né? Que é exatamente o desenvolvimento do ser humano, né? Não só para o trabalho, mas para a vida, né? Isso, envolve todas as áreas. O cara entender, isso envolve todas as áreas, né? Isso, porque assim, tem um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu até tenho uma formação em Harvard, em gestão de risco em projetos. Na época da pandemia, a gente abriu várias oportunidades. Eu fiz um curso à distância, aprofundado em Harvard, foi muito legal. E aí esse livro me chamou a atenção. E qual que é o principal conceito desse livro? Ele quebra um paradigma. Muita gente acha que quanto mais sucesso eu tenho, mais feliz eu sou. E no livro ele mostra ao contrário, com evidências científicas. Inversamente proporcional. Ele mostra que quanto mais feliz a pessoa é, mais sucesso ela tem. Peraí. Estudou os alunos que estão lá em Harvard. Falou, mas essa pessoa chegou no auge aqui do estudo, ela é um privilegiado. Por que tem gente aqui que é feliz pra caramba e tem gente que não? E aí começou-se a fazer vários estudos e chegou em várias conclusões científicas e inverteu esse paradigma. E isso envolve questão... você quer estar perto de uma pessoa triste, que vive reclamando? Então, trouxe várias respostas
comprovando que quanto mais feliz a pessoa é, mais sucesso ela Então, tem. mas aí, Até porque o sucesso é um pouco relativo, isso né? cai naquela... Eu sempre Envolve digo, energia. Emissão de energia. Você é o meio que vive, Uhum. né? Então, viva no meio de pessoas não iguais a você, mas melhores. Isso. Espiritualmente, profissionalmente, pessoas que te tragam coisas boas, né? Exatamente. E aí, o que eu pensei? Nossa, eu vou entender mais sobre isso. Felicidade, tem livro que chama Felicidade dá Lucro, tem um tanto de coisa. E aí, tem um livro que chama Ikigai, uma filosofia de vida. Não sei, vocês conhecem o Ikigai? Não. O Ikigai, eles pegaram uma ilha do Japão onde tem o maior número de centenários do mundo e quiseram entender por que essas pessoas vivem tanto e vivem bem aqui. E aí surgiu essa questão da filosofia do Ikigai, que é quando você junta, são 4 esferas, quando você junta o que você é bom, o que o mundo precisa, o que você pode ser pago para isso e aquilo que você gosta. Cada interseção tem alguma... aqui eu ganho muito dinheiro, mas não sou feliz. Aqui eu sou feliz, mas falta algum recurso e tal. Quando você é a interseção desses 4 pontos, eles falam que é o Ikigai, é o propósito. E aí você equilibra a vida pessoal e profissional. E eu comecei nessa questão de definição de propósito. Tem vários livros que falam sobre isso. Então, o eixo central do PDS é o propósito. E aí depois um olhar para o passado, um olhar para o futuro com base em valores pessoais definidos. Então, tudo em cima disso. Essa semana eu vi um lance muito, muito legal, que eu nunca tinha... não sei se vocês já se atentaram para isso, ou você que está nos assistindo, nos ouvindo, que as pessoas dizem... Isso tudo relacionado ao que está falando aqui. Dinheiro, felicidade, honestidade, que é o cotidiano das pessoas, né? Uhum. O cara desonesto, o cara feliz, o cara honesto, o cara infeliz, o cara pobre, o cara que tem dinheiro, o cara que não tem. Uhum. E aí ela falou assim, olha, eu prefiro ser um pobre honesto do que um rico desonesto. Aí o cara diz o seguinte, não dá para você ser um rico honesto? Dá, ué. Porque o dinheiro não faz mal para ninguém, o dinheiro é muito bom. Então você pode ser sim. perfeitamente um rico honesto. O dinheiro é uma coisa que nasceu, que veio para o homem, foi desenvolvido pelo homem, né? E ele é uma coisa boa na vida das pessoas. Basta você saber usar o seu dinheiro. O Marquinhos falou uma coisa muito importante. Muitas pessoas falam assim, assumem a posição de quem é rico, com dinheiro e ser uma pessoa boa, feliz ou não. Mas eu entendo o seguinte, eu entendo que dinheiro é o fruto final do resultado de todo o seu trabalho e todo o seu suor. Isso. Ponto. Na vida e na empresa. Exatamente. Não, Faça de forma geral. aqui. Dinheiro é resultado de trabalho, bem feito. Resultado né? do trabalho, resultado do seu suor. É o resultado final disso. Então, por que ele pode te trazer infelicidade? Nenhuma. Desde que ele seja ganho com honestidade, dentro de uma linha de traçada, bem traçada, tudo bem. Agora, o Sebrae tem a chancela, vamos dizer assim, de colocar o empresário se posicionar dentro do mercado e se posicionar a si próprio dentro de uma perspectiva de olhar a empresa de fora para dentro, vamos dizer assim. Tá? E eu sei que o Sebrae também, ele atua não só com empresas, mas também dando cursos a pessoas. Eu até recentemente participei de uma oficina, Chat GPT, Legal. Copilot, que foi muito produtivo e é aberto ao público, né? Independente de ser empresário ou não, não é isso? Isso. O Sebrae, né, a gente tem se você for no Sebrae hoje, Sebrae Minas, tem umas 400 pessoas, você pode perguntar qual que é o propósito, por que você está aqui? Todo mundo vai saber responder. A gente está aqui para impulsionar o empreendedorismo, para transformar vidas. Então, a gente faz um trabalho de transformação de vida. Como que a gente faz isso? Só para quem não conhece, assim, falar um pouco do Sebrae rapidamente. Sim. A gente tem 3 eixos de atuação. Um eixo, a gente trabalha a questão de desenvolvimento econômico e territorial. Então, trabalhamos com políticas públicas, com prefeituras, com associações, com grupos setoriais, para desenvolver o território e preparar o ambiente para que o pequena empresa possa surgir e prosperar. O Sebrae faz pesquisa? Fazemos várias. Fazem, né? Temos unidade de inteligência. Desculpa interromper, mas só para não perder a sequência. Temos isso também. Empreendedorismo feminino, depois eu posso falar também de alguns dados. Esse é um primeiro eixo. Então, às vezes as pessoas não veem, né? Mas a gente está articulando com prefeituras, com o Estado, com ministérios, com tanta coisa para
que a pessoa possa abrir empresa mais rápido. Por exemplo, Poste Caldas se destaca no sul de Minas no saldo de abertura e fechamento de empresa, em geração de emprego, tudo isso. Qual a média, desculpa, só um parênteses aí, qual a média de tempo de abertura de uma empresa aqui em Poste Caldas? Olha... Ou no geral? É muito rápido hoje em dia. É muito rápido. Porque semana, com a questão dias? do simples, não, em um dia pode abrir uma empresa. Exatamente. É muito rápido. A gente pode orientar isso. Existem caminhos ainda para melhorar, mas isso depende do perfil da empresa. Por exemplo, um MEI é a coisa mais simples de abrir, e o MEI é uma empresa. Hoje, aqui em Poste Caldas, a gente tem pouco mais de 21 mil empresas, 21 mil empresas em Poste Caldas, e cerca de 60% são MEIs. Certo? Então, os outros 40% são micro e pequenos. Tá? Do universo geral, só voltando aqui, 99% são micro e pequenas empresas. Médias e grandes dá 1% da população. Só que essas 99% geram 30% do nosso PIB. Então, é muita empresa, muita gente para desenvolver, com muito potencial, e as grandes também têm o seu papel fundamental. Tanto que hoje o Sebrae funciona como? É uma instituição de direito privado, temos um conselho com várias instituições fazendo parte, para não ter conflito de interesse, para a gente conseguir ajudar todos sem privilégio. Uma parte dos impostos relacionado a pessoas das médias e grandes empresas vem para o Sistema S, uma contribuição compulsória. Isso que eu ia te perguntar, o Sebrae faz parte do Sistema S? Sim, sim. Essa contribuição vem para o Sistema S e aí a gente consegue executar, ou seja, a gente que brinca é tipo Robin Hood, né? Pega, tem bastante dinheiro e distribui para quem... Agora eu vou te fazer uma pergunta, que eu vou te deixar numa situação complicada. Se o Sebrae fosse uma empresa privada, seria superavitária ou deficitária? A gente não tem fins lucrativos, é uma empresa privada. A gente precisa prestar conta de tudo que a gente faz. Como que a gente consegue entregar, por exemplo, a gente está aqui em Poste Caldas com várias consultorias de finanças gratuito. O consultor vai lá dentro da empresa, faz um diagnóstico, faz uma projeção de 12 meses do caixa, ajuda a estruturar tudo de maneira gratuita. Como que a gente faz isso? Com essa gestão orçamentária. Muita coisa que não é de graça, a gente paga uma parte. Por exemplo, você estava falando de a barraquinha na praia. E tem muita gente que não sabe. Por exemplo, a gente tem alguns projetos dentro do Sebrae Tech, quem quiser depois procurar Sebrae Tech, só lá tem uma centena de consultorias tecnológicas diferentes. Que a gente faz o design do ambiente. Por exemplo, se eu quero mudar aqui o estúdio, a minha empresa, seja a fachada, o design de interior, a gente tem profissionais contratados nossos, arquitetos. Terceirizados? Exatamente. Tem vários tipos de projetos. Esse do Sebrae Tech, por exemplo, a gente credencia eles, passa por todo um crivo nosso. A gente paga 70% do projeto do arquiteto para fazer um design de ambiente. Por exemplo, a empresa paga só 30%. O antes, depois, tudo 3D e tudo mais. Design de marca, rótulo, embalagem, desenvolvimento de site, mapeamento de processo, fertilização in vitro, a gente trabalha com agro também. É um universo de coisa muito grande. Então, desculpa, só eu terminar aqui. Tem uma parte pública, a parte de suporte empresarial. Aqui a gente ajuda quem quer abrir uma empresa, ou seja, ainda não tem. Quem já tem, seja um MEI, uma micro ou pequena empresa, ajuda em todas as áreas, desde modelagem de negócio, finanças, marketing, alavancagem, digital, tudo finanças. E tem um terceiro eixo que agora, a partir dessa nova gestão do ano passado, começou muito forte, que é o de educação empreendedora. Então, cada vez mais o Sebrae está olhando para o futuro e preparando os jovens para ter um pensamento diferente, para vir mais preparado para o mercado, para poder ter uma mentalidade empreendedora, que não é só ter uma empresa. Eu posso empreender dentro da minha empresa, eu posso empreender com a sociedade no bairro, enfim. Então, são esses 3 eixos que a gente atua. E aí pega tudo que vocês imaginarem de empresa. No eixo de apoio do Sebrae às empresas, ou melhor, ao setor público, eu tenho essa experiência também de ter visto o Sebrae em várias cidades depois da pandemia ajudar a fazer um plano de retomada, que foi fundamental para muitas cidades voltarem a ter atividade, principalmente turística, né? E industrial de várias cidades que realmente se apoiaram
no auxílio do Sebrae, é isso? Exatamente, né? Uma fase específica, por exemplo, pandemia, a gente tem que inovar também, tem que criar coisa da onde não tinha, né? Nessa época eu prestava serviço para o Sebrae. Olha só, estou mais ou menos indo para uns 3 anos que eu estou no Sebrae. Não, estou uns 3, 4 anos aqui em Poços, mas no Sebrae eu estou indo para 2. Antes eu prestava serviço para o Sebrae, eu atendia empresa em projetos de inovação. Quando veio a pandemia, eu atendia empresa online. Você era um terceirizado. Isso, exatamente. Eu trabalhava em projetos de inovação que são gratuitos para a empresa, 100% subsidiados. Aconteceu há pouco tempo atrás, eu acho que o pessoal ainda está sofrendo até hoje, essa catástrofe que houve lá no Sul. Sim. O Sebrae foi inserido no contexto e de que forma? Se é que foi inserido, de que forma que o Sebrae ajudou? Vocês foram procurados por algumas empresas para um recomeço? Teve isso, não? Sim, teve isso muito forte, né? O Sebrae, a gente tem o Sebrae Nacional, o Sebrae nos estados, e a gente tem uma autonomia, tanto que esteja dentro dos objetivos, né? Então, por exemplo, o Sebrae Minas fez campanha para arrecadar desde coisas que são materiais, a gente apoia empresários, mas o que acontece? Quando as empresas passarem do nível básico, assim, né? Se a gente for ver a pirâmide de hierarquia de Maslow, né? A hierarquia da necessidade, o básico primeiro é se manter ali, ter a casa e tudo, mas aí a empresa precisa voltar na operação, ou a empresa precisa continuar vendendo no digital. Então, a gente fez uma força-tarefa. Se quem está ouvindo a gente entrar no meu Instagram, por exemplo, @FabrícioSvieski, o primeiro post que está lá e fixado é uma campanha do Sebrae Nacional para recrutar mentores voluntários para atuar lá no Rio Grande do Sul de maneira online. Ou seja, empresário, como que eu faço para retomar o meu negócio? Vale a pena eu pegar um empréstimo, por exemplo, ou não? O Sebrae não empresta dinheiro, mas, por exemplo, a gente tem um fundo de aval que ajuda, muitas vezes, por exemplo, eu vou pegar um empréstimo, eu preciso dar uma garantia de que eu vou pagar aquilo. Se eu não pagar, a instituição, o banco, a cooperativa, a minha propriedade fica como amarrada naquilo. Exatamente. O Sebrae ajuda. A gente tem um fundo de aval especialmente para isso. Ela passa a ser o fiador? Exatamente. E a gente tem parceria com outras instituições. Ela que eu falo, a entidade Sebrae. Isso, exatamente. Só que a gente ajuda no crédito assistido. Então, a gente facilita a empresa a pegar crédito, a gente orienta como que ela vai utilizar, porque não adianta nada o empresário pegar um crédito e trocar de carro. Ou pagar a dívida antiga e não injetar capital de giro para crescer o negócio. Então, a gente vê muita coisa. O básico assim, de finanças é, preciso separar o meu dinheiro do dinheiro da empresa. É um primeiro passo. Beleza, qual que é o resultado? Quanto que eu tenho de lucro na empresa? Então, a finanças é um universo gigante ali. E a gente ajuda, então, não adianta só, porque às vezes eu posso piorar a situação na empresa. Às vezes quem tem mais dinheiro é mais problema. O que é bom? Mesmo porque tem que pagar juros, né? O que é bom numa empresa? Economia ou investimento? Depende. O cara, de repente, falou, Marquinhos, precisava trocar aquele monitor, trocar essa câmera, ou essa televisão. Eu, por uma questão de economia, eu fico com a câmera meio quebrada, a televisão falhando, por uma questão de economia. Exatamente. Depende. Se a câmera, por exemplo, ela é só para monitorar ali a segurança, ela não precisa ser, ou ter um registro básico, ou se ela é um instrumento, por exemplo, de trabalho que vai mostrar de alguma forma a proposta de valor. Nossa, está em alta definição, está mostrando que é um podcast diferenciado, tal, por exemplo. A televisão é a mesma coisa, ela pode ser alguma coisa que vai servir num trabalho administrativo, um monitor, alguma coisa assim, ou pode ser uma experiência, por exemplo, que eu tenho um touch aqui, eu provoco uma gamificação, alguma coisa assim, que de repente vai ser um atributo de valor e eu posso alugar ela para outras empresas fazerem então, isso. Aí é um investimento que vai gerar investimento. Investimento, a ideia é que ele tenha retorno. Sim. O ROI que a gente fala, Return on Investment. Quando eu falo investimento, eu falo em crescimento, inclusive. Exatamente. Então, sempre que possível, a ideia é investir. Crescimento financeiro e crescimento da própria empresa, né? Mas com estratégia, né? Com plano. Exatamente. Onde eu quero chegar? Antes, né, há uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, a gente fazia muita estratégia de médio e longo prazo. Na Dom Cabral mesmo, a gente pegava empresas gigantes e tal, e fazia um planejamento estratégico. Eu quero chegar aqui daqui 5 anos, então no ano 4 eu tenho que ter isso, no 3 isso, no 2 isso, esse ano eu vou fazer isso aqui e tal.
praticamente não mudava. Agora, a gente precisa ter uma visão de futuro, mas a revisita assim, no planejamento é uma coisa muito mais dinâmica. Então, o investimento andar junto com a economia, né? E vice-versa. Né? Exatamente. Tem que reduzir custo. A produtividade é isso, é uma relação de faturamento, custo e pessoas. É uma curva que você tem que saber onde é que ela se cruza para achar o ponto de equilíbrio. Exatamente. Seria isso. Exatamente. Você tratou de um assunto ainda há pouco que nós falamos de educação. Né? Ou seja, educação... Porque muitas vezes as pessoas falam assim, olha, se você precisa praticar esporte, levar a criança para o esporte, levar a criança para a natação, fazer isso, fazer aquilo outro, estudar e tal, né? E muitas vezes a gente fala, por que tudo isso daí? Para a formação dessa criança, desse cidadão. Então, qual é o papel, vamos dizer, o papel real, forte da educação no crescimento desse cidadão, dessa criança, desse ser aí? Exatamente, formar seres que vão fazer diferença no planeta, né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu vou ter minha filhinha agora em novembro, eu e a minha esposa trabalhamos, já não é... hoje, boa parte dos casais são assim, tem gente que hoje opta por não ter filho, por exemplo. E isso para mim no começo era um pouco estranho, hoje eu falo, nossa, eu aceito, tal, mas o negócio é o seguinte, com 5 meses... a minha filha vai precisar estar numa escola já, numa creche, por exemplo. Então, ela é um complemento da formação da pessoa, é uma extensão, porque até os 13 anos é onde forma a personalidade e vai determinar como a pessoa vai ser boa parte dela para o resto da vida. Por exemplo, se eu quiser hoje mudar alguma coisa que eu tive do 0 aos 13 anos de personalidade, é um trabalho profundo, assim. Sabe? Então, a educação eu vejo que é o caminho, né? Quando a gente olha todas as propostas assim, de futuro, não tem como não pensar em educação. Não tem como pensar no Brasil ser um país diferente. Lógico que tem respostas que precisam ser agora no presente, mas se a gente quer um país diferente, não tem como. Como que o nosso filho vai competir? Por exemplo, eu fui em São Paulo esses dias na FIAP, a Faculdade de Informática e Administração. As crianças aprendendo dentro de laboratório, patrocinado pela Xbox, com gamificação da Bosch, com espaços makers e tudo mais. Então, a educação... O que é o espaço maker? O espaço maker é onde a gente pode criar, botar a criatividade em prática. Por exemplo, o espaço maker pode ter uma... botar a mão na massa. Exatamente. Uma impressora, por exemplo, aqui em Poço a gente tem uns 3 espaços makers, por exemplo. Isso, a gente está dentro da questão de inovação. E aí eu posso fazer, por exemplo, uma tampinha dessa daqui, um símbolo, por exemplo, do café com manteiga aqui em cima, um copo, uma impressora 3D com linha assim. Hoje tem casas sendo feitas com impressora 3D, tem muita coisa. Então, o espaço maker é um lugar de teste, onde muita coisa pode ser feito customizada, muita coisa pode ser testada com cortadoras e tudo mais, para criar protótipos. Outro dia eu estive na Recreativa. Sim. E é um laboratório, o Espaço Maker, na verdade. Né? Eu vi ali alguns trabalhos deles ali, nesse laboratório, né? Você acabou de usar a palavra aí, protótipos e tal, um negócio bacana, viu? Eu não conheço, eu vou lá conhecer. Mas a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de apoio às empresas, crescimento, principalmente dentro de um plano tecnológico. Eu queria saber se o Sebrae também atua na produtividade rural. Se ela trabalha também com se tem um braço no agronegócio. Sim. De que forma que ela atua também? Sim, a gente tem várias soluções para o agronegócio. Algumas delas são trabalhadas em grupos. Por exemplo, a gente tem projetos Educampo. Por exemplo, junto com a Danone, a gente ajuda a desenvolver os produtores de uma grande empresa. Então, nosso trabalho com a grande é ajudar a cadeia de fornecedor da grande. Teoricamente, produzir mais leite para que possa produzir mais o produto final ali. Exatamente, qualidade. A gente tem projetos de fertilização in vitro e inseminação artificial também, para melhorar a genética do gado. E com relação à agricultura, exatamente? Tem projetos de preparação do solo, de plantio, ligado à inovação também, a gente ajuda a desenvolver
junto com outras parcerias, soluções tecnológicas para automação de plantio. Uma coisa tecnológica que eu achei interessante na agricultura, no agronegócio, foi a aplicação dos drones no agronegócio, que eu achei interessantíssimo, tanto de pulverização quanto de rastreamento, de mapa, de fazer um levantamento do mapa geológico e com relação à colheita, produtividade. Eu achei de uma felicidade tecnológica muito bacana. O Sebrae também trabalha nessa área, né? Sim, é possível. Junto com parceiros, a gente pode desenvolver. Por exemplo, uma coisa que acontece muito e que a gente quer melhorar na cidade, a gente tem uma visão de futuro, de inovação muito inspiradora. Depois eu gostaria até de ler aqui para vocês entenderem onde a gente quer chegar aqui na cidade. Mas, por exemplo, a gente tem vários editais de fomento à inovação a nível nacional. Por exemplo, o que é isso? A instituição, a FINEP ou o governo do estado abriu um edital com X milhões de reais para fomento à inovação. Aí a empresa, a universidade, o produtor, ele tem que escrever um projeto, submeter para ele poder ganhar esse recurso, que pode ser até a fundo perdido. A fundo perdido é o quê? Eu peguei, vou prestando conta, pego meu projeto, desenvolvo essa tecnologia e não preciso devolver. Ou a juros baixíssimos. Então, existem vários editais de fomento à inovação, a gente tem isso compilado todo mês, uma página por edital explicando o que é e tal e tudo mais. Só que muito dinheiro acaba ficando na mesa. Você acredita? Por falta de projeto. Por falta de projeto. Por falta de conhecimento. Conhecimento é poder. Eu não tenho conhecimento que esse dinheiro está disponível, e aí é uma coisa que me incomoda demais. Eu falo, nossa, tem como, né? Ou eu não sei escrever um projeto. Ou eu não sei que o Sebrae, por exemplo, tem um projeto que paga 70% de alguém para escrever o projeto. Mas o Sebrae não pode entrar na mídia e divulgar isso na mídia? Pode sim, com certeza. Quando o Ileu falou de... O Invest Minas, por exemplo, a gente teve... Aqui veio o subsecretário de Ciência, o Bruno, veio aqui, a gente fez o lançamento, foi em 3 lugares diferentes falar sobre isso. Eu estava em 2 dos 3, por exemplo, e a gente está acelerando. Tem empresas que já estão ganhando, tem empresas que, por exemplo, participam, tem uma empresa daqui que participou de um programa nosso sobre Inovativa, o maior programa de aceleração de startup da América Latina. Ela ficou entre as 100 finalistas. Ela foi esse dia lá para apresentar o case dela, para ganhar investimento, para ganhar capacitação, tudo. Defina uma palavra que está em moda, todo mundo fala, mas eu queria a definição exatamente de startup. Startup é uma empresa de base tecnológica que resolve algum problema com tecnologia, e uma característica da startup, ela tem um poder de escala muito grande, ou seja, eu atendo 10 pessoas, ou 1.000 pessoas, ou 50.000 pessoas, sem mexer praticamente nada na minha estrutura de custos. Ou seja, esse é o poder da escala. Eu posso vender para 2, para 1.000. Pode existir soluções também para e-commerce. O e-commerce é uma categoria. As empresas que vendem lá dentro são startups. Ah, sim. Essa talvez seja o melhor exemplo que você poderia ter dado. Isso. As empresas que negociam dentro do e-commerce são startups. Isso, exatamente. Por exemplo, a gente tem uma plataforma onde a gente tem 150 startups lá que são parceiras nossas e elas resolvem problemas, por exemplo, de finanças. Eu quero fazer gestão financeira ou conciliação de caixa ou de operações. Não, eu preciso botar uma assinatura eletrônica aqui. Coisas que, às vezes, demandam muito dinheiro, papelada. A startup vem, resolve um problema com tecnologia e faz todo mundo ganhar tempo. E ela consegue escalar isso, vender para o mundo inteiro quase sem mexer na base de custo dela. A minha filha tem um e-commerce, né, que chama 360 Bailara. Até aproveitar e fazer aqui um comercialzinho. Depois eu vou dar uma olhada. É só entrar lá, 360 Bailara, você vai encontrar. E esse e-commerce dela é uma startup? Ela trabalha com moda circular. Uhum. Isso é uma startup? Sim, ela comprou uma tecnologia para fazer isso, certo? Acho que ela desenvolveu. Ela desenvolveu a tecnologia? Ela desenvolveu. Com o trabalho dela, no dia a dia, ela foi desenvolvendo. Isso. Ela tem características de startup. Por exemplo, se ela pegar
ela pode vender esse modelo de negócio para outras pessoas comprarem e fazer o seu próprio acho que e-commerce? até pode. Entendeu? E aí, por isso que tem uma visão mercadológica, a gente ajuda a empresa assim, tudo começa da criação de uma ideia. Vamos pegar o Spotify, por exemplo. O Spotify ele começou com um papel e uma caneta. Desenhou, é uma telinha assim, e você aperta aqui, ele toca a música, você pula aqui. Entendeu? Eu consigo validar uma ideia. O conceito de validação de ideia dentro de inovação é algo que eu consigo, assim, sem gastar praticamente nada, de uma maneira rápida. Eu vi que, Manteiga, isso aqui faz sentido para você? Olha só esse aplicativo aqui. Funcionando dessa forma aqui, pode ser de baixa fidelidade ou em alta fidelidade, eu mostro aqui. Só que eu não preciso ter o aplicativo pronto para eu testar, porque o seu feedback vai fazer eu aprender, melhorar. Eu pego o feedback que deu, eu vou pegando o feedback e eu melhoro ele. Aí, de repente, eu coloco no que a gente chama... Existe assim, a ideia, eu valido a ideia, eu uso um protótipo, valido a ideia, eu tenho um MVP. O que é o MVP? É um mínimo do produto viável. Eu começo a testar no mercado, por exemplo, gratuitamente, não testa aí, vê se faz sentido, tal. Na hora que eu começo a cobrar baratinho e vou melhorando isso com feedback. Porque você pode ver os aplicativos, muitas vezes eles vão lançando melhorias. Está em modo atualizações. Modo beta, exatamente. Nossa, agora ele está redondinho, eu posso apresentar para o investidor, porque de repente eu vou conseguir escalar ele, jogar no marketing e poder vender para milhares de pessoas. Então, existem essas fases aí. Por exemplo, há 2 meses atrás, a gente fez um programa, né, junto com parceiros nossos, a gente tem várias parcerias, a gente fez, junto com a Unimed e com a PUC, um final de semana, junto com alunos e tudo mais, para resolver problemas da saúde. Ou seja, a gente tem vários problemas da saúde e a gente colocou uma metodologia dentro de uma universidade, onde em um final de semana, 24 horas, surgiram 10 startups ali dentro. 10 empresas em um final de semana. Então foi basicamente uma incubadora de empresa. Exatamente. A gente tem incubadora de empresa aqui dentro da cidade, na Unifal. A gente tem várias coisas. Dentro da Alcoa. Isso, dentro da Alcoa tem fomento também. E o que acontece? Quando a gente assumiu aqui essa vertente da inovação, qual que é o cenário? A gente tem aqui, por exemplo, a PUC, a Unifal, a gente tem a prefeitura fazendo coisas legais também de inovação, a gente tem o Senai, a gente tem a Recreativa, a gente tem várias instituições, só que trabalhando de maneira isolada. E aí, a gente entrou com uma metodologia, agora a gente começou esse ano, um trabalho que chama Ecossistema Local de Inovação. ELI, é uma sigla. O que é um ecossistema? A gente pega da natureza um exemplo. É um ambiente onde os seres vivos vivem e se desenvolvem entre si ali e habitam de uma maneira saudável e de maneira convergente. Então, a gente está fazendo um trabalho com as principais lideranças de inovação da cidade, do que a gente chama tríplice hélice. Então, tem a parte do governo, universidade e empresas privadas. Órgãos de fomento à inovação, tipo o SEBRAE, o SENAC, a gente tem hub de inovação aqui, o RUAIS, que é um parceiro nosso também. E o que acontece? Alguma coisa, a inovação, quando a gente faz junto, a gente consegue ir muito mais longe. Então, essas instituições, essas empresas conseguem fazer um trabalho legal, mas o que acontece? Muitas vezes o empresário está ali, ele não sabe que tem uma incubadora, não sabe que tem um espaço maker, nem sabe o que é, não sabe que o SEBRAE, por exemplo, ajuda as empresas a implantar transformação digital. Tem programa, Ideu, que a gente, além de ser gratuito, a gente dá um subsídio de R$2.000 para a empresa implantar uma tecnologia, colocar uma startup para ajudar a operação dela. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Podcast é uma startup? Podcast é um modelo de negócio. Olha só, a visão que a gente tem. Se tivesse que inserir hoje o SEBRAE no Café com Manteiga, como seria essa inserção do SEBRAE? Como é que ele ia atuar? Como é que ele ia atuar, exatamente? Perfeito. O podcast é um negócio. A gente ia começar fazendo uma escuta. Ou seja, a gente ia marcar com a nossa equipe uma orientação. O que é uma orientação? Vocês iam falar sobre o negócio, qual que é o momento de vocês, qual que é o desafio,
entender do diferencial competitivo, os objetivos, e a gente entender. A orientação, às vezes, já ajuda demais a ajustar o modelo financeiro, a entender como que as redes sociais podem alavancar o negócio, a pensar em estratégias, e aí a empresa tem fase. Cada fase a gente pode ajudar de uma maneira diferente. O Sebrae consegue entender o algoritmo para dar essa orientação para cada startup? Sim, a gente tem profissionais que atuam diretamente com isso. A gente tem programa, por exemplo, eu desenvolvo o site numa solução, numa outra solução eu ajudo a posicionar ele de maneira orgânica, e numa terceira solução, é uma trilha, né? A gente ajuda vocês a criarem campanha com link patrocinado, onde obviamente tem uma análise de algoritmo. Isso não tem custo para o Café com Manteiga ou para qualquer outra empresa que queira? Algumas soluções são 100% subsidiadas, são gratuitas, subsidiadas. Outras têm um valor, mas qual que é o ponto? Tudo que vocês fizerem com o Sebrae vai ser um valor de investimento menor do que se você tivesse feito no mercado, porque a gente sempre está pagando uma parte da conta. E depois, o Deu até falou do agronegócio, né, do pequeno produtor, esse cara que, de repente, o cara trabalhou lá, olha, eu trabalhei no banco 30 anos no caixa do banco lá, sei lá, no escritório, não sei aonde, e eu resolvi ir para a zona rural e vou ser um produtor de leite, né? Uhum. O Sebrae vai inserir, vamos dizer, ajudar a gerir o negócio dele e partir para todas essas vertentes que vai ajudar a alavancar a empresa dele, né? Exatamente. A gente tem e é diferente, a gente tem o check-up agro, que é para o produtor. Porque, por exemplo, o café, o pessoal produz, ela vai ganhar dinheiro só depois que colher. Enquanto isso, ela está vivendo com a colheita passada. Então, se ela não fizer uma gestão do capital de giro dela, não tem uma visão de fluxo de caixa, ela está perdida. Então, são conceitos diferentes, assim, mas que a gente ajuda também. A gente tem um caso de um advogado que entrou para esse ramo do leite lá em Ouro Fino. Eu quero ficar na roça agora. O cara é advogado, ele está com recurso lá, vou investir na fazenda, às vezes alguma coisa da família. Só que ele gosta, mas não tem ideia, né? Não tem uma ideia sabe que vai encontrar tropeço no caminho, né? Então, ele precisa ter um apoio. Aí o Sebrae está junto aí. Exato. Quando a gente aprende com o erro dos outros, é muito mais barato. Isso é verdade. É muito mais rápido. Só que você tem que se posicionar muito bem. Eu estava até pensando aqui, por exemplo, vamos supor, o exemplo que o Marquinhos estava falando, o advogado resolveu largar a mão de viver em São Paulo, nós tivemos até exemplos aqui no podcast, e morar no interior. Aí ele compra uma pequena propriedade rural, aí o Sebrae fala assim, ele pretende produzir café. Fala, não, você não vai produzir café, você não vai plantar eucalipto, você não vai plantar oliveira, você vai montar 5 chalés e fazer uma pousada rural. É essa a função do Sebrae, não é isso? Se ele vir pedir ajuda para a gente vai mostrar possibilidades. Possibilidades. Exatamente. Porque o negócio tem que vir do coração. Aí a gente volta na felicidade. Então, né? Tem que fazer sentido. Né? Exatamente. Porque aí a gente fala, comentar exatamente isso. Vai ter um conflito aí. Porque, pô, irmão, para aí. Eu vim para cá, para a zona rural, porque eu quero ser um produtor de leite. Pô. A minha vontade é ser um produtor de leite. Você quer que eu desmanche tudo? Tiro da cabeça isso e monta um chalé aqui, pô. Não é? Mas você sabe quanto é o litro do leite hoje? Quer dizer, tem as oscilações, assim como o Fabrício falou com relação ao café. Você tem que esperar a época da colheita para você colher o café, processar o café para depois ganhar dinheiro. Tudo bem, mas o cara quer aprender a fazer isso aí, a vontade dele é essa. Aí cai lá na felicidade. Né? Eu acho que cai lá naquilo que o Fabrício falou. É melhor aprender com o erro dos outros. Sai mais barato. Mas Fabrício, quanto tempo que a gente passa no trabalho? Só uma reflexão. Então tem que fazer o que gosta. Um terço da nossa vida. Se a gente dorme 8 horas, a gente trabalha 8, é um terço. Os outros 8 a gente fica deslocando. Então o melhor negócio que existe no mundo é vender colchão. Depende do colchão. Andei de um colchão aí há dias atrás aí, que acabou com a minha vida. Esse eu não quero comprar. Se você for fazer as pessoas felizes. A gente vê aqui que nós falamos em pequenas empresas, micro, MEI, e não falamos nas grandes. O Sebrae não atua nas grandes empresas. Isso. E já entrando aqui, qual a diferença, né, para o Sebrae, segundo o Sebrae, a diferença entre
a pequena e a grande empresa para o Sebrae? Certo. Ou segundo o Sebrae? Tá. É assim, em questões de classificação, para nós, uma pequena empresa é aquela que fatura até 4,8 milhões no ano. A partir disso, ela é média empresa ou grande empresa. Nosso público vai até aqui, nosso público final, ou seja, empresários que a gente pode atender diretamente são eles. Mas 4,8 milhões é um valor considerável para ser pequena empresa. 4 milhões. E quanto? Sim, 4 sim, milhões. 4,8 milhões. Quase É aproximadamente 400 mil reais mês de faturamento. Isso é uma pequena empresa. Isso, empresa de pequeno porte, que a gente chama. Então, a gente tem MEI... Desculpa te interromper, só para posicionar. Microempresas e pequenas empresas. E aí, por isso que até aqui é 99% das empresas, porque existe uma questão também tributária para você migrar de uma empresa para outra, que exige análises, e às vezes uma engenharia tributária faz a empresa economizar muito dinheiro. Tem empresa que é pequena, mas é grande. Por exemplo, eu tenho 2, 3 CNPJs que, dentro da lei, que para mim é melhor fazer isso do que não. Ter 3 CNPJ de uma empresa só? Dentro da mesma atividade econômica. Tá. Às vezes eu tenho um CNPJ que é da indústria, o outro que é talvez voltado para vendas digitais. Depende, mas para o Sebrae, em termos de classificação, é isso. 99% das empresas estão aqui, a gente é nosso público final. As empresas grandes, cooperativas e tudo mais, elas são de alguma forma parceiras nossas. A gente pode ajudar a desenvolver a cadeia de fornecedores, porque esse 99%, uma parte deles presta serviço para as grandes. Então, a gente ajuda também. Eu já atuei em médias e grandes empresas. É um trabalho diferente. Por exemplo, eu sentava em mesa assim, com várias diretorias, com vários gerentes. A gente tratava de estratégia, cada um tinha a sua equipe. E qual que é uma vantagem da pequena para inovar? Porque eles falam, nossa, mas inovação envolve muito dinheiro, envolve tecnologia. As empresas grandes, por isso que elas estão cada vez maiores. E aí cai no investimento, né, que eu acabei de falar. Isso, mas cai também na velocidade. Mobilidade, né? Na mobilidade, exatamente. Se eu quero mudar um processo aqui de atendimento ao cliente, se eu quero testar uma forma diferente, se eu quero abordar... A empresa grande, ela existe em toda uma burocracia, uma hierarquia, às vezes tem que passar por cima de ISO, às vezes que é mais difícil se movimentar e se adequar ao mercado. A pequena, não. Se o dono fala, não, a partir de hoje, vamos fazer isso, vamos fazer um teste, vamos colocar 2 garrafas dessas, uma com tampinha azul, uma tampinha verde, e colocar no mercado para vender, fazer um teste AB. Existe isso, tem empresa... E aí eu falo, nossa, essa aqui vende mais. Não, essa aqui então tira da embalagem, eu não tenho 2 milhões de embalagem dessa para colocar ainda, porque eu sou pequeno. Eu começo a vender com uma que vende mais só por causa da embalagem. Então, essa classificação não entra, por exemplo, quantidade de colaboradores numa empresa. Não importa. Para o Sebrae, esse é o método. Existem algumas outras classificações que é a partir de número de colaboradores. Ok. Exatamente. Você falou ainda há pouco em inovação, eu queria que você desse mais uma laptazinha nesse aí e falar do futuro da inovação, principalmente aqui para o nosso município, para Poços de Caldas. Certo. Primeiro, assim, inovação é a gente fazer diferente. Tem vários tipos de inovação. Tem inovação que a gente fala que é incremental, ou seja, se eu mudar um processo... eu fiz um estudo e eu vi que se eu começar a gravar a tal hora ou transmitir de tal forma, com tais cortes, ou em outros canais, ou fazer collabs, é uma inovação. Inovação a gente fala quando a criatividade emite nota fiscal. Então precisa gerar resultado. Pode ser uma inovação em processo, uma inovação de mercado, tal. Então coisa muito básica, inovação incremental. Agora uma inovação disruptiva já é aquela que muda o mercado e tal. Então, assim, Manteiga, inovação, primeiro as pessoas precisam quebrar esse paradigma. Qualquer empresa pode fazer inovação. Primeiro ponto, começar a observar mais qual que é o padrão do meu cliente. Quando que ele compra mais? Quais os principais motivos que ele não compra? Quais que são hoje, por exemplo, quais são os podcasts de referência no mercado hoje que estão voando? O que eu posso aprender com eles, por exemplo? Não é copiar. Mas eu posso me inspirar dele, trazer para o meu DNA e fazer inovação aqui, às vezes, sem gastar praticamente nada.
Eu posso começar a fazer testes aqui, de repente, nossa, isso aqui funciona. Tem gente que grava, assim, tipo, 5 vídeos diferentes, eu começo a ver qual que dá mais resultado. De repente, eu entendi que se eu tiver com uma camiseta diferente, ou se eu tiver com um fundo, ou se tiver uma outra imagem aqui rolando em paralelo, prende mais a atenção das pessoas e isso converte mais. O produto final fica diferente. Exatamente. Então, a inovação pode ser muito simples e ela pode ser conceitualmente assim fechada dentro da empresa, com colaboradores, ou inovação aberta. Por exemplo, eu abro para conectar uma startup no meu negócio, eu abro para programas de ideação, por exemplo, vou fazer um concurso para ver quem tem ideias que podem ser incorporadas dentro do meu negócio e dar uma premiação para quem deu a melhor ideia. Esse é um tipo de inovação aberta que é simples, pode ser barato, eu posso fazer isso dentro da empresa também. Então, conceito de inovação. Agora, para a cidade, voltando na questão do ecossistema, olha só. Qual que é a nossa visão? Qual que é o nosso sonho? O que vai acontecer se a gente fizer isso aqui, botar toda a nossa energia aqui e a gente fazer um trabalho conjunto? Porque Poços já é referência em várias coisas. Nossa cidade é uma benção, né? A gente estava conversando e falava, sou daqui e vou ficar aqui, eu escuto isso direto. Né? Turismo, gastronomia, tem muita coisa boa aqui. E a inovação? Quando a gente pensa em inovação, Poços é uma referência? Às vezes a gente fala, nossa, a gente estava falando de Vale do Silício, né? Acho que antes, Santa Rita é tipo um Vale do Silício aqui, Itajubá e tal, cidades pequenininhas. Aí eu olho aqui lá e falo, nossa, vamos aprender com eles, o que eles fazem? A gente tem um potencial tão grande, tantas instituições. Aí a gente juntou 40 pessoas aqui, prefeitura, universidades, empresas, desenhamos uma visão. E ela fala assim, é para esse lado que a gente está indo. Em 2040, queremos que Poços de Caldas seja reconhecido como um município referência em inovação, capaz de gerar soluções e negócios inovadores a partir de suas potencialidades e do trabalho sincronizado de suas diversas instituições e empresas, possibilitando o crescimento do nosso PIB através de mais e melhores empreendimentos inovadores, a retenção de talentos, muita gente forma aqui e vai embora, a atração de profissionais qualificados e a elevação da qualidade de vida para a sua população. E isso aqui é o resultado que a gente quer com inovação, através do trabalho sincronizado, que a gente desenvolva seres capazes de pensar com princípios, valores e de maneira diferente para a gente melhorar nossa cidade e a qualidade de vida através da inovação. E para isso a gente precisa ter o quê? Empreendedorismo e inovação no currículo do ensino fundamental. A gente precisa tratar bem de pessoas, de clima organizacional. A gente precisa que as empresas e instituições se vejam mais como colaboradores, não competidoras. Então, é um trabalho assim, forte, mas que vai trazer muito resultado. O fundamental desse conceito aí, aliás, muito bem escrito, mas eu acho que o ponto fundamental desse conceito aí é a definição de rumo de qualificação da cidade. A cidade é uma cidade industrial, é uma cidade turística. E essa cidade industrial, ela convive bem com o turismo, convive bem com o meio ambiente. Nós podemos trazer hoje uma empresa que ela possa ser poluidora? Não. Então, basicamente, exatamente, eu acho que tem que ter critérios e critérios dependendo da cidade. Por exemplo, você pega uma cidade igual Extrema, por exemplo, extremamente industrializada. O turismo lá existe o turismo, ele é um turismo pujante, mas o carro-chefe não é o turismo lá, aqui é. Então, essas dificuldades, sabe, Fabrício, que às vezes o Sebrae tem que intervir para achar qual que é o ponto de equilíbrio. Exato. E a gente tem uma visão de crescimento de 300% do turismo nos próximos 5 anos. Quantos? É mais ou menos 300%. Então vai faltar hotel, vai faltar restaurante, vai faltar... Isso, precisa, é oportunidade, a gente ajuda a acessar crédito. E outra, como está o atendimento? E aí volta para o Sebrae. Como que o turista vem aqui atendido? Depois que ele vai embora, a empresa mantém um vínculo com ele, ajuda a fidelizar, manda notícias, faz ele... É o pós-venda, né? Isso, então a gente está lançando um projeto aqui de cliente oculto. A gente vai colocar isso em pelo menos 50 empresas. Explica melhor esse cliente oculto. Vai um consultor dentro do seu negócio. Sem saber que é o consultor. Sem saber. É um espião. Altamente capacitado. E ele vai simular uma compra. Dependendo do lugar, ele vai comprar. Se for um restaurante, ele vai comer.
E aí ele vai avaliar como que foi o atendimento dele no ponto físico, como que foi o atendimento por telefone e como que foi o atendimento no digital, nos canais digitais. E aí ele vai chegar para o empresário e vai mostrar um diagnóstico, um relatório. Vai botar o dedo na ferida. E vai montar um plano de ação para ajudar a melhorar o atendimento. Então, a gente quer fazer isso com várias empresas para melhorar o atendimento. E são várias vertentes. Agora a gente vai fazer, e fica o convite já para todo mundo que está ouvindo, no dia 19 de setembro, no Palace Cassino, a gente vai fazer uma rodada de negócios. Que não é a primeira, né? Multissetorial, mas ela é inovadora. Por quê? Porque além de ter empresas grandes, multissetoriais, comprando de empresas pequenas, que é uma baita oportunidade, que o pequeno às vezes não acha o canal, a gente vai ter num ambiente paralelo e simultâneo, pequenas vendendo entre si, pequenas com pequenas, de várias cidades do sul de Minas que vão vir para cá, que são participantes de programas nossos, que vão estar em ilhas multissetoriais, por exemplo, saúde, bem-estar e beleza, alimentos e bebidas, inovação e tecnologia. Então, imagina só, a empresa pode estar nesse ambiente, aí tem um espaço na agenda, ela vem para cá, então vai ser o dia de geração de negócio. É um networking empresarial. Focado em negócio. Então, gente, você que está nos assistindo, nos ouvindo aí, 19 de setembro, não é? 19 de setembro. Rapaz, qual horário? A partir das 9 da manhã. 8 da manhã o credenciamento, 9 horas a gente vai ter uma palestra de vendas e negociação. É um dia. E depois... Gente, você que está vendo o podcast ou ouvindo, você que está aí pela TV Poços, tá? Ficar de olho nessa data do dia 19 de setembro. Isso. Pode entrar até em contato com o Sebrae, né? Isso, exatamente. Eu queria deixar um telefone de contato. Claro. Tá? Porque, assim, no Sebrae, a gente tem o Sebrae Minas, que tem muita coisa. Vocês viram, eu falei só um pedacinho aqui. E aí a gente não, tipo assim, por questões institucionais, a gente não tem um Instagram específico do Sebrae Poços, mas a gente tem um grupo onde as pessoas são privilegiadas, elas recebem informação de primeira mão. Por exemplo, hoje a gente teve um café com microempreendedores lá falando de marketing digital e tal. Semana que vem a gente tem evento das mulheres, na outra a gente tem de RH. Está sempre tendo coisa aqui. Como que as pessoas sabem de primeira mão? Elas podem mandar uma mensagem, posso falar o número aqui? Claro, fica à vontade. Passa 35, tudo que você achar que deve passar, tranquilamente. Só mandar uma mensagem para esse número e falar, quero fazer parte do grupo de divulgação do Sebrae. É o WhatsApp? WhatsApp. 35 3690 5120. Então, repetindo, Vamos. 35. Repita, como é que é? Como que é isso aí? Aqui lá na rádio tem um companheiro lá que fala, agora são 10 horas. Repita. É lá de São Paulo. 35 3690 3690 5120. 5120. Vocês também, por favor, vão ser muito bem-vindos. Que tem A gente vai estar lá. muita coisa boa acontecendo, cara. Nossa, graças a Deus, a gente fica feliz assim de poder ajudar, sabe? Pois é, hoje nós falamos muito sobre o Sebrae, sobre a prestação de serviço do Sebrae, qual que é a função, a finalidade, a trajetória, qual que é realmente a essência do Sebrae. Que muita gente às vezes não tem esse conhecimento, muita gente não tem esse esclarecimento e principalmente essa a ciência da objetividade do Sebrae. Foi muito importante essa entrevista por isso. Eu agradeço. E pelo seu trabalho, parabenizo por ele. Opa, muito bom. A gente tem uma equipe maravilhosa. Queria mandar um beijo para a nossa equipe do Sebrae. Só tem gente boa lá, altamente capacitada. As meninas do atendimento, o Ivan, meu parceirão aí, que desenvolve um trabalho maravilhoso. Mandar um abraço para o Ivan, aqui um grande amigo, Exato. para as meninas do Sebrae, para todos que trabalham no Sebrae, que a gente fala menino carinhosamente, né? Isso. Mas eu fiz o cliente oculto lá no Sebrae também. Ah, é? É, lógico, claro. Eu liguei lá, queria participar de um treinamento, lógico, e eu queria saber como é que era o tratamento e o encaminhamento. Sim. E o resultado foi o mais positivo possível. Não, maravilha. Deixa eu só fazer um parênteses bem rápido. E isso é tão importante, cara. E a gente fala assim, quando tiver alguma dificuldade, que toda empresa tem problema de dificuldade, a gente precisa saber. Né? Porque, assim, dentro o feedback, às vezes, pode ser uma coisa maravilhosa, porque senão, às vezes, eu perco o cliente sem saber. Sabe? E a gente tem muito exemplo, muito legal de atendimento. Cara, posso contar um caso bem rápido? Teve uma vez que eu fui lá em Pouso Alegre, eu morei em Pouso Alegre bastante tempo. E esse exemplo eu sempre falo de atendimento. Eu cheguei no restaurante,
servi o self-service, fui lá, sentei, o garçom veio me atender com toda a educação, e ele falou, o que eu queria, falou, quero uma água, por favor, uma água com gás, gelo, limão espremido. Beleza. No segundo dia, eu cheguei, servi lá, sentei, ele veio me atender, essa mesma pessoa olhou para mim, água com gás, gelo, limão espremido? Eu falei, isso, por favor. No terceiro dia, eu cheguei, de verdade, o restaurante estava cheio. Eu olhei assim, tinha uma mesa vazia, ele olhou para mim, assim, ele falou, tá lá, água com gás, gelo, limão espremido, estava lá em cima já na mesa. Cara, esse é um exemplo, né? Maravilhoso, cara. Maravilhoso. E assim, e é difícil, assim, essas pessoas, às vezes, elas não vêm prontas. Então tem que treinar, tem que investir, tem que dedicar tempo, tem que conhecer de pessoas cada vez mais. Faça economia e investimento, né? Exatamente. Às vezes a gente fala, não, é caro treinar a pessoa. O caro é o preço da ignorância. Você tem que, caro é o turnover. Às vezes, você contratar outra pessoa, assim, a gente fala turnover, esse indicador. Sim, você entra e sai, né? Cara, eu não lembro qual que são 3 a 4 salários, é o custo de cada. Eu não lembro quantos meses de salário, mas é um custo altíssimo. As pessoas fazem ao contrário, elas geralmente demoram para demitir, está dando problema. Não, mas aí vai melhorar. Nossa, mas não sei, demora. Aí na hora que demite, abre uma vaga, contrata correndo, fala, nossa, preciso trazer alguém para dentro, tá faltando gente aqui. E a lógica é totalmente inversa, na verdade. A gente precisa contratar devagar. Ou seja, tem um processo de recrutamento ativo, mostrar o valor da marca, não só vender o produto, mas vender que tem um clima lá na empresa, para atrair pessoas boas, um processo legal. E se tiver ruim mesmo, às vezes tem que... É pesado falar isso, mas às vezes tem que demitir meio rápido, assim, porque senão fica atrapalha, joga o desempenho de todo mundo para baixo, custa caro, deixa todo mundo nervoso. Então, pessoas é um grande desafio e com certeza é um tema que a gente está atuando forte. Porque também o trabalho é feito em equipe, né? Quando você tem uma peça que não está funcionando, sim, como se fosse uma engrenagem de um sistema, você tenta regular. O sistema para de funcionar. Bom, qual um outro toque você daria para o empresário, para a gente fechar isso aqui? Você já deu um tremendo de um toque aí, né? Sim, sim. Mas o que você falaria para o empresário hoje? Esse que já está no mercado, atuando no mercado, até de uma certa maneira caminhando bem, e esse que está iniciando, está engateando. Que toque seria esse? Certo. O toque seria... tenha tempo para pensar na estratégia. O empresário tem que ser a cabeça do negócio. Tem coisa que só ele faz. O dono do boi pega no chifre. Exatamente. Só que o problema, às vezes, é que a empresa vai crescendo, aí ele fazia isso, e aí, de repente, contrata uma pessoa, a pessoa não faz tão bem, ele fala, não, deixa que eu faço. Aí fala, não, deixa que eu faço. Não é que ele está fazendo tudo e não tem tempo para ir em eventos, para fazer network. Ou seja, a gente estava falando mais cedo, o empresário precisa estar num ambiente de prosperidade. Um ambiente onde as pessoas não ficam reclamando, a venda, como é que está a venda? O governo, a chuva, o funcionário. Pandemia. Nossa, com todo respeito, assim, o empresário, ele que faz o seu resultado, ele que determina a mentalidade se o time vai estar alinhado, se eles têm uma mentalidade de que vai vencer, se ele traz coisa nova ou se ele é engolido pelo concorrente, se ele fica num ambiente de reclamação ou ele põe uma energia positiva e deixa as pessoas brilharem, ter o seu momento de palco também. Então, a minha dica é essa, estar em ambientes de prosperidade e ter tempo para pensar no negócio, desenvolver pessoas para que você possa cada vez ter mais negócio e mais pessoas. E aí cai naquilo de novo, né? Você é o meio que vive. Vive no meio bom, né? Exatamente. Outro dia estava aí quando ele falou assim, aí o cara fala assim, não, deixa que eu faço. Você contrata, deixa que eu faço. Aí você começa a abraçar tudo. Lá na Dinamarca tem essas coisas, cara. Aqui no Brasil não tem, não. Então, eu estava vendo o bom desenvolvimento de uma empresa, eu estava assim na internet outro dia aí. Você contratar bons profissionais, gente especializada, e, por favor, deixa os caras trabalhar. Exatamente. Contrata um cara, paga bem o cara, contrata o cara certo para a função, né? E deixa ele trabalhar, não se mete. Né? Exatamente. Isso aí. O Fabrício, né? Vou falar Fabrício Moreira, beleza. Porque é o nome do teu pai, né? Como é que é qual é? Zwiewski. Izwiewski. Não, Izwiecki. Zwiewski. É polaco, né? Polaco. Aí você me contou para nós como é que você veio parar aqui em Poços de Caldas. Como é que foi a tua infância lá e a tua infância aqui?
Rapaz, eu cresci dentro de uma escola, acho que é por isso que eu gosto tanto de educação. Minha mãe era uma empreendedora, né? Assim, na minha infância, eu não lembro da minha mãe e do meu pai junto. Então, a gente cresceu, eu morava com a minha mãe. Minha mãe, eu ficava o dia inteiro dentro da escolinha, ela chamava Topodídio, desde o maternal até a 4ª série. À noite, ela ainda fazia outros cursos e tal. Então, eu aprendi a me virar muito cedo. E aí, por alguma situação da vida, minha mãe teve câncer, cara. E eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos. E aí, minha mãe faleceu e eu tive que... Parei por acaso do destino e questões familiares, eu vim para Minas. E meu pai, ele era um engenheiro que trabalhou muito tempo na Klabin, lá no Paraná. Uhum. E ele morava aqui. Então foi um período bem difícil, assim, sabe? Porque ele já era casado com uma moça bem mais nova, já tinha uma vida. De repente, eu e minha irmã minha irmã um pouquinho mais velha. Você tem mais uma irmã? Tem uma irmã que está lá no Paraná. Adolescente, assim, para morar, então foi difícil para mim, assim, tive a minha fase rebelde e tal, demorei para engrenar, para ver, assim, meu pai como um exemplo, ele era empreendedor. Eu saí de casa, tenho uma noção, com 16 anos para estudar em Campinas, publicidade, aí depois voltei e tal, demorei para me encontrar na vida, de repente foi, nossa, quando eu consegui ressignificar, né, perdoar, olhar para minha história com carinho, assim, escutar as pessoas, as partes. Entender a tua história. O que realmente aconteceu, porque eu criava um filme na minha cabeça e sofria muito com isso. E a dona Amanda era daqui, né? Dona Amanda de Arujá, só que ela morava em Piranguçu. Piranguçu é uma cidadezinha com 5 mil habitantes do lado de Itajubá. Ah, Minas. Isso. Eu conheci ela pela internet, vocês acreditam? Ah, é? Anteontem fez 10 anos que a gente conheceu. Eu já cheguei no momento que eu já não ia mais muito pra balada. Eu parei de beber faz muito tempo, sabe? Não bebo nada faz uns... Só água com limão, né? Quase água com gás, gelo, limão espremido. E aí resolvemos experimentar esse negócio. Nem tinha esses negócios de Tinder que tinha hoje. Assim, conheceu lá e de repente deu certo, cara. Depois de algumas tentativas meio... E agora está chegando a Alana. Está chegando a Alana. Seja bem-vindo. Estamos muito felizes em Poços de Caldas, viu? Aqui é uma cidade maravilhosa. A gente é muito privilegiado de estar aqui. Estamos fincando raízes aqui e pretendemos contribuir ao máximo. Amém. Que a gente puder. Amém. E para as pessoas, esse pequeno empresário, para ele procurar o Sebrae, qual é o caminho para falar com você ou até mesmo para chegar com a empresa no Sebrae para essa estruturação ou reestruturação da empresa? Isso. O Sebrae fica ali bem no centrão, aqui na Marechal, número 270. Então, pode chegar lá e conversar e marcar uma orientação é gratuita. Marechal 270. Exatamente. Ou no telefone que a gente tem, 3690-5120. Exatamente. Pode mandar uma mensagem lá. E sempre está acontecendo muita coisa, tem muita coisa legal acontecendo. A gente tem projeto específico para mulheres. Essa é uma temática muito legal e tem crescido muito, assim. Hoje, a gente está falando de número um pouco mais cedo. Hoje, em Minas Gerais, dados desse ano, mais de 40% dos pequenos negócios são liderados por mulheres já. A gente tem encontros mensais. Dia 20/8 agora a gente tem um evento lá na Urca. 22 de... Dia 20 agora. 20 de agosto. Dia 20 agora. Mulherada, gratuito, lá na Urca. Vamos estar falando sobre a jornada empreendedora, sobre o mundo do digital, vamos estar falando sobre comportamento empreendedor, vamos ter compra do pequeno com mulheres lá dentro. Tá, o Fabrício, só que dia 20, possivelmente, esse programa já foi. Já foi? Já. Mas a gente tem todo mês. Tá, então, tudo bem. Não vai ser o único. Terão... Não, né? tem todo mês. Só se informar lá no Exatamente. Sebrae. Tem todo mês. Entre em contato com a gente, que é um prazer. A nossa missão é ajudar as pessoas a ter sucesso, mas para a gente ter sucesso, as pessoas serem felizes. Né? Exatamente. Okay. E aí, por aqui também fala com você, tem um lugar específico que fala com você? Isso, eu tô no Sebrae lá também. Se vocês quiserem anotar meu telefone, pode anotar e fala direto comigo também. Pode. 35 9982 0566. Ou o Instagram, só que é @FabrícioSvieski. @FabrícioSvieski. Então, aí é mais sua letra o Svieski. SVI,
Se vocês colocar @Fabrício SVI, já consegue, porque não vai ter @ Fabrício SVI. SVIESK. Svieski. Exatamente. Pronto. Lá a gente coloca bastante novidades. Perfeito. Vai ficar para semana que vem. Isso. Semana que vem tem. Semana que vem não. Passa rápido o tempo aqui, né? Rapaz do céu. Tô rapidão. Quando o Lideu apontou para mim aqui, é que nós temos as nossas parcerias aqui, que entra a partir da semana que vem, que é uma parceria que é a Maresini, onde você tem um financiamento, né, onde você tem o dinheiro na hora que você precisa. O financiamento, o empréstimo, por exemplo, no limite do seu cartão. Qual é o limite do seu cartão de crédito? Quanto é que você precisa? Essa é a primeira pergunta. E a partir daí você senta com uma colaboradora da Maresini e você vai ter lá a sua negociação. Esse dinheiro vai para a sua conta no máximo em 1 hora. Você leva o seu cartão, claro, documentação, e você tem, né, esse empréstimo na hora que precisa. De repente, o limite do seu cartão, por exemplo, pode ser R$5.000. Você precisa aí de R$2.000, né, Edil? De repente, o cara está precisando de 2 pau lá, o limite é um caminho curto. É um caminho curto, rápido. Em menos de 1 hora, ou no máximo 1 hora, esse dinheiro está na sua conta. Você pode fazer o financiamento da sua casa, até 100% da sua casa. Você pode levantar o dinheiro deixando a sua casa, o seu imóvel, né? Ou seja, apartamento, terreno, barracão, seja o que for, como garantia. Isso é para você que precisa aí de R$50.000 ou mais. Você tem várias formas de levantar o dinheiro, como, por exemplo, antecipar o saldo do FGTS, né? O dinheiro através do Pix, dinheiro rápido para você. Maresini atende você de 8 da manhã às 18 horas, horário comercial. Você pode ligar para mais informações, 35-3721-9022, ou você vai direto na Minas Gerais, número 664, tem um timaço para atender você lá, tá? E o outro parceiro nosso, Café Caldense e o pão de queijo Xodó de Minas. Por aí já vai, né? Coisa boa. É pão de queijo da nossa terra, que tem o cheiro de café, o gosto de café, porque é o café puro, sem mistura, viu? Café que não é aquele café que tem aquela torra forte, torra extra forte, onde ali vai um monte de mistura, de casca até de café, de gravetos, né? E às vezes pessoas colocam até milho para aumentar, e você não está tomando café, você está tomando verdadeiro carvão. Então, você tomando o café caldense, você está tomando o cheiro e o gosto de café, e claro, acompanhado de um pãozinho de queijo Xodó de Minas, que tem o cheiro, o gosto e o sabor do verdadeiro pão de queijo, porque ele é feito com queijo de verdade. É ou não é o Deus que adora um pão de queijo? É verdade, 2 produtos... Você é de Belo Horizonte. 2 produtos tipicamente mineiros. Então, portanto, café caldense, pão de queijo Xodó de Minas. Pronto. Vale a pena experimentar. Eu tenho certeza, se experimentou, vira cliente cativo, porque não dá para ficar sem mais depois. Muito bem. Maravilha. Meu compadre, muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, esclarecer. Tomara que as pessoas, e nós também temos entendido direitinho, né? Não, foi bacana, assim, muitos detalhes importantes. Sim. Eu até sugiro a você que está nos assistindo, mantenha esse arquivo sempre com vocês, de vez em quando dá uma repassada e, logicamente, reveja trechos e os cortes dessa entrevista. Exatamente. E olha só, uma ferramenta muito legal que a gente tem chama Sebrae Play. É totalmente gratuita, como se fosse uma Netflix do Sebrae. Então, depois, quem quiser e gosta desse tipo de capacitação online para passar para a equipe sobre qualquer tipo de assunto, inclusive estruturado em série, episódio, como se fosse uma série mesmo do Netflix, a gente tem isso voltado para empreendedorismo de graça. É só colocar lá Sebrae Play que vocês vão poder... Um dia o Café com Manteiga vai estar lá no Sebrae Play. Olha só, hein? Aí sim, aí gostei da ideia. Aí sim. Fabrício, Deus te pague, um grande abraço para você, leva um abraço à dona Amanda, né, para todos os seus lá, né? E vamos esperar a Lana, né? Quem sabe a Lana vem um dia com você que vai um papo, né? Maravilha, vai ser ótimo. Eu agradeço muito a oportunidade, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. É muito gostoso o papo aqui, né? Informação de qualidade chegando, né? Eu vi outros episódios aí, tanto de coisa boa. Mais uma vez, obrigado pelo convite e contem com a gente aí, comigo, sempre que precisarem. Estamos na área. Muito obrigado. Deu tudo certo aí, meu irmão? Alguma reclamação, algo que você não tenha gostado?
Tá tudo ótimo. Se ele liberou, tá tudo ok, né? O Otávio é o homem que comanda isso aqui, né? Judeu, forte abraço, viu? Até a semana que vem, Marquinhos. Você vem, né? Claro. Fabrício Svieski, um prazer tê-lo aqui conosco. Lembrando que você acrescentou muito na vida de muitas pessoas em termos de informações. Que bom, agradeço muito aí. Gente, na próxima quinta-feira nós estamos de volta aqui com mais um episódio do Café com Manteiga. E agora também você tem o Café com Manteiga na TV Poços, aos sábados, às 23 horas, aos domingos, às 17 horas e 30 minutos. Aí você batendo, entrando aí na sua máquina, aí, batendo Café com Manteiga Podcast, você vai nos achar em todas as plataformas. Deezer, Spotify, Instagram, Amazon. O que mais, filhinho? YouTube. Bateu o Café com Manteiga Podcast, nós estamos lá, né, Edel? Qualquer lugar que você digitar, você nos encontra. Forte abraço, fica em paz, vai na fé e até o próximo episódio.